começar a gravar. Professora, depois eu posso passar tudo ali no caderno? A senhora falou que vai Sim. ver, porque para mim é mais fácil imprimir. Mas a senhora Pode falou que ser vai ver quem impresso, não copiou, tem problema. O importante mas é vai você valer nota fazer. também? E a matéria de hoje vai ser rapidinho, vai ser tranquilo também. É uma outra continha tranquila, igual essas da lei de Ohm que vocês viram. Então, o que a senhora passa assim, tipo, na sala, assim, eu faço. O que fica para casa, que daí eu não faço, porque eu já entendi aqui. Não, mas geralmente tudo que eu passo nas aulas é o que eu já passei para vocês fazerem em casa. Que nem o que eu vou passar, o que eu vou resolver hoje com vocês é a lista de tarefa que eu deixei. Mas se você fizer agora junto comigo, tá ótimo. O importante é fazer. É que eu deixo para quem quer tentar fazer sozinho. Ah, não, mas naquele dia eu já fiz, já deu tudo certo. Na verdade, é só saber o... Como é que chama? É só saber como é que fala, como que faz o cálculo. Como a senhora já mandou, tipo, Os exemplos, calcular né? isso, os exemplos é o principal. Fica mais fácil, sim. Se tiver um exemplo, faz qualquer um. Vamos resolver a atividade cálculo de corrente, esse bagulho que faz. atividade online. Foi a atividade 8 que eu passei na última aula sobre a lei de Ohm. São só perguntas. Eu não conferi ainda quem fez, mas espero que todo mundo já tenha feito. Primeira questão, então, ó. A lei de Ohm define uma relação entre as três grandezas da eletricidade. Então, aqui é só a gente marcar quais são as três grandezas da eletricidade, que a gente já estudou durante toda essa matéria. Quais são as grandezas? Tensão, corrente e resistência. Então, é a resposta terceira aqui, certo? Acho que todo mundo acertou. Número 2. A primeira lei de Ohm afirma que... Essa eu quero ver. Quem que fez? Lembra, tensão e corrente são diretamente proporcionais. Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Então, quando a tensão aumenta, a corrente aumenta junto. E quando a resistência aumenta, a corrente diminui, certo? Diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra aumenta junto. E inversamente proporcional, quando um aumenta, o outro diminui. Então, é a última resposta aqui. Em um circuito, quando o valor da tensão aumenta, a corrente aumenta também. E quando o valor da resistência aumenta, a corrente diminui. Isso aí estava lá no PDF. Eu falei sobre isso com vocês na aula passada. Só que aqui nessa pergunta está escrito de maneira diferente, mas a ideia é a mesma. Então é bom para a gente começar a entender as coisas em vez de só copiar. Última resposta aqui. Vamos para o número 3. A equação a seguir é utilizada para encontrar o valor de... Essa aqui está muito fácil também, né? É só olhar qual letra que está antes do sinal de igual. A letra que está antes é a grandeza que a gente quer encontrar o valor. Então, a letra I simboliza qual grandeza? A letra I simboliza corrente. Então, essa fórmula a gente utiliza quando a gente quer descobrir o valor da corrente. Certo? Próxima. E essa equação é utilizada para encontrar qual grandeza? Só olhar aqui a letra que vem antes do igual. Letra R, resistência. Então, essa é a equação da resistência elétrica. E essa última, letra V na frente, então ela é para ser encontrado o valor da tensão elétrica. Exatamente, muito fácil. São as três fórmulas. Uma para corrente, uma para resistência e uma para tensão. Número 6. A tensão elétrica é medida em... Essa aqui é mais revisão, que vocês já sabem, né? Tensão é medida em volts. Terceira resposta aqui. Corrente elétrica é medida em amperes. E resistência elétrica é medida em ohms. Só para revisar mesmo, para ver se vocês lembram, que a gente já aprendeu tudo isso. Para calcular o valor da resistência elétrica em um circuito utilizando a lei de Ohm, basta... Então, se eu quero saber o valor da resistência, eu preciso conhecer o valor da tensão e da corrente, certo? Eu tenho que saber dois valores para eu conseguir achar o terceiro valor.
Então, se eu preciso saber a resistência, eu já tenho que conhecer tensão e corrente para jogar na forma. Primeira resposta aqui. Número 10. Para calcular o valor da corrente em um circuito, basta... Então, se agora eu não sei o valor da corrente, eu preciso saber o valor da tensão e da resistência. Última resposta aqui, certo? Lembrando que nas fórmulas eu só trabalho com essas três grandezas: tensão, corrente e resistência. Então, não adianta saber o valor da potência, não adianta saber o valor de algo que não esteja na forma. Opa, é a última aqui. Então, para calcular a corrente, eu preciso saber o valor da resistência e da tensão. Só essas perguntas, né? Tá ficando muito curtinho essas listas agora que tá acabando a matéria. Vou só conferir se eu acertei tudo. Isso aí, beleza. Agora, vamos corrigir a lista de exercícios que eu passei para vocês. Também vai ser uma correção rápida, porque acredito que todo mundo acertou. Eu acho que ninguém teve dúvida, mas vamos fazer uma correçãozinha aí da lista. Compartilhar a tela com vocês. E logo depois dessa aula eu já posto lá no portal para vocês a correção. Então, aqui eu já anotei as três fórmulas que eu vou precisar usar de acordo com o problema. Então, a primeira é a fórmula da resistência, fórmula da corrente. Segunda, a fórmula da resistência. A terceira é a fórmula da tensão. Vamos ao primeiro problema, então. Determine a corrente elétrica que passa por um resistor de 1 kΩ quando ele é submetido a uma DDP de 200 volts. Lembrando que DDP é diferença de potencial, que significa o mesmo que tensão. Então, vamos anotar aqui o que o problema pede. O problema pede o valor da corrente. Então, corrente eu não sei. O que eu já tenho de informação? Eu sei que a resistência é 1 kΩ. Já vou escrever 1000 ohms aqui, porque a gente tem que trabalhar com os valores padrões. E a tensão eu sei que é 200 volts. Deixa eu só colocar em vermelho aqui para ficar diferente. Se eu quero saber a corrente, eu vou usar a primeira fórmula, que é a fórmula da corrente, certo? Só substituir. No lugar do V aqui na fórmula, eu vou colocar 200, que é 200 volts. E no lugar do R de resistência, eu vou colocar 1000, que seria 1 kΩ. Qual o valor que vai dar essa conta? 0,2 amperes. Ou 200 miliamperes. Perfeito. Então, a resposta vai ser 0,2 amperes, ou a gente pode chamar também de 200 miliamperes. Vou até colocar aqui. Ou I é igual a 200 miliamperes. Perfeito, facinho. Vamos para número 2. Deixa eu só copiar aqui. Então, número 2. Opa. Um resistor é ligado na tomada de 127 volts e nele se estabelece uma corrente de 11 amperes. Qual é o valor de sua resistência elétrica? Então, agora eu sei a tensão. Sai daí. Então, eu sei que a tensão é 127. Eu sei que a minha corrente vai ser 11 e eu não sei o valor da resistência, que é o que eu preciso calcular. Se eu preciso calcular a resistência, vou pegar aqui a fórmula da resistência. V dividido por I. V dividido por I, então, vamos substituir. No lugar do V, eu ponho 127. No lugar do I, eu ponho 11. 127 dividido por 11 vai dar quanto? 11,54. 11,54. Então, a resistência aqui da minha resposta vai ser... Eita! R igual a 11, vou colocar 11,5 ohms. Quem pôr 54 tá certo também.
11 ohms e meio. Perfeito. Vamos para a terceira agora. Um chuveiro elétrico é submetido a uma tensão de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente de 10 amperes. Qual é o valor da resistência do chuveiro? Então, agora eu tenho o meu V de 220, que é a tensão, tenho uma corrente de 10 amperes e preciso encontrar de novo o valor da resistência. Mesma fórmula que eu usei no problema anterior. Só vou substituir os valores. Aqui no lugar da tensão, eu vou pôr 220. No lugar da corrente, eu ponho 10. Qual é o valor dessa resistência? 22. 22 ohms, exatamente. Já encontramos o valor da resistência do chuveiro. Vocês percebem que é bem simples de fazer essas contas. Não tem segredo. Vamos para a próxima, número 4. Uma lâmpada incandescente é atravessada por uma corrente de 5,5 amperes, sendo a resistência elétrica da lâmpada igual a 20 ohms. Qual o valor da tensão a que ela é submetida? Então, agora, eu tenho o valor da corrente, que eu sei que é 5,5 amperes, e tenho o valor da resistência, que eu sei que é 20 ohms. E eu preciso encontrar o valor da tensão desse circuito. Então, eu vou pegar a fórmula da tensão. V igual a R vezes I. Então, tensão é igual a resistência, que eu sei que é 20, vezes a corrente de 5,5. Qual vai ser esse resultado? 110 volts. O V igual a... Peraí. Quanto? 110. 110 110 volts. Beleza. Já encontrei a tensão a que essa lâmpada está ligada. Próxima. Um componente eletrônico absorve uma corrente de 10 miliamperes, quando a tensão nos seus terminais é de 1,7 volts. Qual é o valor da resistência do componente? Então, vamos lá. Eu tenho o valor da corrente. A corrente desse componente eu sei que é 10 miliamperes, só que eu não posso deixar em miliamperes, tenho que transformar em amperes. Então, eu vou dividir 10 por 1000, 0,01 amperes. Agora sim, a tensão dos terminais nesse componente é 1,7 volts. Nem vou escrever as letras. Vou sim, senão vai ficar estranho. E eu preciso encontrar a resistência desse componente. Vamos usar a fórmula da resistência, que é V dividido por I. O V eu sei que é 1,7 e o I 0,01. Quanto que deu esse resultado? Qual é a resistência desse componente? 170 ohms. 170 ohms, exatamente. Deixa eu colocar aqui o símbolo. Então, a resistência desse componente é 170 ohms. Facinho, né? Só não pode esquecer de transformar. Não pode deixar nada em mili, nada em quilo. Tem que transformar para o valor padrão. Vamos para a próxima. Uma serpentina de aquecimento ligada à linha de 220 consome 5 amperes de corrente. Determine a resistência da serpentina. De novo a resistência. Então, eu sei que a tensão é 220. Eu sei que a corrente é 5 amperes. Opa! E eu preciso calcular o valor da resistência da serpentina. Mesma fórmula. R igual a tensão dividida pela corrente. Tensão de 220, corrente 5. Qual o valor dessa resistência? 44. 44 ohms, exatamente. Precisando nem calcular, que beleza. Perfeito. Número 7. Um alarme anti-roubo para automóvel funciona com uma tensão
de 12 volts. Sabendo-se que, enquanto o alarme não é disparado, sua resistência é de 400 ohms, calcule a corrente que circula no aparelho. Então, enquanto o alarme está lá ligado para proteger, mas ele não foi disparado, porque ninguém tentou roubar o carro, a resistência do alarme é de 400 ohms. Qual é a corrente que está passando por esse alarme? Vamos calcular. Cadê? Vamos pegar a fórmula de corrente lá de novo. V dividido por R. Então, essa corrente é a corrente que passa por esse alarme enquanto ele só está ligado, mas não está apitando. Ele só está funcionando. O V, eu sei que é 12. Minha resistência é 200 ohms. Qual é o valor da corrente desse alarme? 0,03 amperes, ou 30 miliamperes. 0,03 amperes, ou posso dizer que é igual... Marinara, é 400 lá, né? 400. Ah, é 400, desculpa. A resposta que a Aí deu Gisele falou 0,0. foi para 400 ou foi para 200? Não, Olha, lá embaixo. Diferença é 30 Mas o A resposta é essa miliamperes mesmo. mesmo? É, o isso mesmo. resultado. É isso mesmo. Não, 0,03, é. É, exatamente. 0,03 ou 30 miliamperes. Então tá certo, é isso mesmo. Eu que coloquei 200 aqui sem querer. Então, enquanto o alarme só está ligado, não está disparado, passa por ele uma corrente de 30 miliamperes. Agora, o problema 8 é a continuação. O mesmo alarme do problema anterior, aquele que tem alimentação de 12 volts. Já vou até colocar aqui, então. O V é igual a 12 volts. Quando é disparado, absorve uma corrente de 2 amperes da bateria. Então, agora eu sei que o valor da corrente dele, quando é disparado, é de 2 amperes. Ó a diferença. Ele vai de 0,03 para 2 quando ele é disparado. Então, a corrente dele aumenta bastante. Se a corrente dele aumentou bastante, a gente já deduz que a resistência dele diminuiu quando ele dispara. Mas a gente não sabe esse valor. Então, vamos calcular qual que é o valor da resistência desse alarme quando ele dispara. Vou pegar aqui a fórmula da resistência. V dividido por R. Então, V é 12, mantém 12, e agora desculpa, V dividido por I. O I, Por I. é 2. V dividido por I. Isso. Quanto que é o resultado aqui? 6. 6. Isso. 6 ohms. Então, percebam que a resistência dele, quando ele não está disparado, ó, é 400 ohms. A partir do momento que ele dispara, a resistência cai para 6 ohms. Quando a resistência cai, é a hora que a corrente aumenta e provavelmente esse aumento de corrente é que faz o sinal sonoro funcionar. O sinal sonoro, ele precisa de um valor mínimo de corrente para começar a apitar, para começar a funcionar. A partir do momento que a resistência dele cai, o sinal sonoro ativa, porque a corrente aumenta. Então, esse é o funcionamento básico de um alarme, certo? Funciona através do aumento e diminuição da sua resistência interna. Vamos para a número 9, então. Um rádio de automóvel exige 0,6 amperes da bateria. Então, já sei que a corrente dele é 0,6. Sabendo-se que sua resistência interna é de 10 ohms, então R igual a 10, determine pela lei de Ohm se o automóvel tem bateria de 6 ou 12 volts. Então, eu não sei. Eu preciso descobrir se é 6 ou 12 volts. Vamos calcular. Eu sei que a tensão é igual a R vezes I. Resistência vezes a corrente. Então, a resistência eu sei que é 10 vezes 0,6 de corrente. Qual que é a tensão desse automóvel? 6. 6 volts. Pronto, descobri se é 6 ou 12. Então, isso aqui é só para pegadinha.
Vocês não precisam pôr esse valor aqui no cálculo, vocês têm que descobrir qual dos dois valores é o correto. Então, essa tensão, no caso, é de 6 volts. Vamos à última questão, então. Um motor elétrico alimentado com 220 volts de tensão é percorrido por uma corrente de 2,89 amperes. Calcular a resistência interna do motor. Então, vamos anotar aqui os valores. Eu sei que a tensão desse motor é 220 e a corrente dele é 2,89 amperes. Qual é a resistência desse motor? Fórmula da resistência, V dividido por I. Então, aqui no caso, o V vai ser 220 e o I vai ser 2,89. Qual que é a resistência interna do motor? 76,12. 76,12 ohms. Perfeito. Vocês viram que é tudo facinho de fazer, né? Só ver os dados do exercício, ver o que está faltando e aplicar a fórmula certa para encontrar. Marinara, o meu deu diferente. Deu diferente? Deixa eu fazer o cálculo aqui. 220 dividido por 2,89. Ah, não, 220, fiz por 200. É 220. Ah, então é isso, que deu 76,12 mesmo. Perfeito. Desculpa, vergonha. Então, não tem segredo para resolver os problemas usando a lei de Ohm, certo? Não sei se eu passei muito rápido a correção, eu acho que não, porque eu acho que vocês tiveram muita dificuldade para resolver essa lista. Oi? Professora, volta na 3 ali, por favor. Na 3? Aqui. Agora, a gente vai passar para o nosso último assunto, que é potência elétrica, que é uma extensão de tudo que a gente já viu até agora. Eu posso fechar aqui a página já? Professora, Oi, pode falar. Essas perguntas tá tudo no negócio lá, né? A lista das perguntas, sim. Só a correção que não tá lá ainda. A correção eu vou postar no final da aula. Coloca na 1 para mim. Alguma coisa? Coloca na 1, por favor. Na 1? Confere aí. Na prova, se eu for colocar as respostas em múltipla escolha, eu vou usar os valores em miliampere, tá? Não vou usar em ampere, quando for valor muito pequeno assim. Então, a conta de vocês vai dar um resultado em ampere. Não. Vocês já transformem em miliampere para selecionar a resposta certa. Pronto, vou fechar aqui. A minha maior dificuldade é essa, Marinara. Não é o cálculo, não. Exato. Então, é só questão de prática. Quando o valor está em quilo, geralmente, no geral, sempre vai ser quilo-ohm. O único valor que vai estar em quilo vai ser o valor da resistência. Toda vez que você tiver um valor de resistência elétrica em quilo-ohm, você vai multiplicar esse valor por 1000 para você encontrar o valor padrão em ohm. Então, geralmente, só vai aparecer na resistência. Agora, na corrente elétrica, geralmente você vai aparecer, esse valor vai aparecer em miliampere. Geralmente vai aparecer em mili. Só que aí, eu tenho duas situações. Quando aparece o valor da corrente no problema, vai aparecer em miliampere. Para eu transformar em ampere, para poder jogar na fórmula, eu tenho que dividir por 1000. Então, se aparecer o valor em miliampere no problema, eu divido esse valor por 1000 para encontrar o valor em ampere e colocar na fórmula. Mas, quando... É o caso da 1 aqui, correto? Não, no caso da 1, é o meu resultado que foi o ampere, certo? No caso da 1, eu tinha lá os valores de tensão e resistência e eu precisava calcular a corrente. Quando eu preciso calcular a corrente e eu vejo que o meu resultado deu um valor muito baixo, 0,0 alguma coisa, eu sei que eu preciso transformar esse valor em miliampere. É ao contrário, tá vendo? Tem casos que é dado o valor em miliampere e eu preciso transformar em ampere, que é quando eu vou dividir por 1000.
E tem casos em que o meu resultado é dado em ampere e eu preciso transformar em miliampere, que daí é o contrário. Aí é o caminho inverso. Aí eu vou multiplicar por 1000. Então, anota aí a regra. Quando eu tenho o valor em mili e quero transformar em ampere, eu divido por 1000. Agora, quando eu tenho um valor em ampere, como é o caso das respostas, e quero transformar para miliampere, aí eu vou multiplicar por 1000. Só lembrar disso. É o inverso do outro. Eu até passei... eu acho que para mecânica... Eu vou passar para vocês da mecânica a tabelinha de transformação de novo, para ficar fácil de vocês consultarem. No final da aula eu passo. O maior BO mesmo é gravar a fórmula na cabeça. Não precisa gravar. Fórmula você... Vai que não, porque eu tô falando, porque vai que ela vai fazer alguma fita e tem que ter a fórmula então, ali, isso que é o BO. Sim, agora, se você for fazer uma prova, aí é bom você dar uma estudada e gravar as fórmulas principais. Se você gravar uma só das 3 fórmulas, você consegue só mudar as coisas de lugar e encontrar as outras 2. Vocês têm que lembrar daquela fórmula matemática de sempre isolar a letra que você quer achar de um lado do sinal de igual. Lembrando que sempre, para inverter as coisas do sinal de igual, o que é mais vira menos, o que é divisão vira multiplicação. E o que é multiplicação vira divisão. Mas isso aí é matemática básica. Se vocês precisarem, eu arrumo um momento para falar melhor sobre isso. Tem um triângulo que você faz que facilita bastante. Você já viu isso, Marinara? Sim. Na primeira... No triângulo, não sabe que tem. É a primeira... Esse triângulo, você pode usar o triângulo do R. RVI. Dependendo do jeito que você... Eu vou passar para vocês essa imagem. No primeiro PDF que eu dei na primeira aula de eletricidade, tem esse triângulo. Vocês podem ver lá, é a primeira folha do PDF. Tem esse triângulo. Mas vou passar de novo para vocês. Inclusive, aquele é mais completo, tem até as fórmulas de potência que eu vou passar hoje. Então, vamos à aula de hoje, que é potência elétrica. Mas nada, pior que é bom decorar mesmo, porque hoje eu senti necessidade disso. Então, se você vai se preparar para uma prova ou alguma coisa, é bom já ir meio decorado. Mas no dia a dia, se você precisar para trabalhar, para fazer um cálculo, essas formulinhas você acha facinho no Google. Ou então, pega uma imagem, deixa uma foto salva no celular, que não tem dificilmente segredo. O pessoal trabalha sem o celular próximo. Exatamente. Cara, eu acho que não tem um ser humano aí. Se tiver alguém na sala aí, pode se prontificar aí, que eu acho difícil. Difícil. É no meu trampo mesmo. Caso a gente não tenha internet disponível no celular na hora, tira uma foto das fórmulas e deixa a foto salva lá na sua galeria do celular. Se precisou, olha a foto lá, vê a fórmula e já calcula rapidinho. Professor, no trampo lá mesmo é assim, tem placa, tem bagulho que eu nunca mexi, que eu já entro no YouTube lá, já vejo. Então já foi tutorial. Não passa aperto não, com internet ninguém passa aperto hoje em dia. Só ir na casa do cliente e falar que isso aqui é a internet dele, já é. Daí é folgado. Ó, vamos para a aula de hoje então. Hoje a gente vai falar de potência elétrica. Mas antes de falar de potência, vamos entender primeiro o que é trabalho. Trabalho elétrico. Trabalho, todo mundo sabe o que é. Tem vários tipos, né? Mas o que é o trabalho na eletricidade? Os circuitos elétricos, isso aí a gente já sabe. Eles aproveitam a energia elétrica. Então, qualquer circuito, ele tem o objetivo de aproveitar a energia elétrica e transformar essa energia em outro tipo de energia. Isso a gente já viu. Então, nos circuitos, a energia pode ser convertida em calor, em luz, em movimento, em som e vários outros tipos de energia. Essa conversão, ou seja, esse efeito de consumir a energia elétrica e transformar essa energia em outro tipo de energia, ela é chamada de trabalho. Então, trabalho elétrico é isso. Trabalho elétrico de um circuito ou de um equipamento é o efeito de consumir a energia elétrica e transformar essa energia em outro tipo de energia. Como um motor, por exemplo. O motor consome energia elétrica e transforma essa energia em movimento do eixo.
Então, transformou em outro tipo de energia. Uma lâmpada consome a energia elétrica transforma essa energia em luz e um pouco de calor também. E uma resistência de chuveiro, por exemplo, consome a energia elétrica e transforma essa energia em calor. Então, isso é trabalho. Trabalho de um equipamento, o trabalho elétrico, é essa conversão de energia, certo? Até aí, acho que todo mundo já estava sabendo ao longo das aulas. Ó, tô escutando vocês falar aí. Então, quando você converte um tipo de energia em outro, você está realizando um trabalho elétrico, certo? Bom, sabendo o que é trabalho, vamos observar algumas coisas a respeito do funcionamento dos equipamentos. Vamos observar a situação mais simples, duas lâmpadas. Vocês já devem ter percebido que se a gente pegar lâmpadas diferentes, às vezes elas têm luminosidade diferente também. Às vezes uma lâmpada, ela pode iluminar mais que outra. Com certeza vocês já devem ter visto isso, certo? Você pega uma lâmpadazinha de LED, ela ilumina muito menos do que uma lâmpada incandescente ou do que uma lâmpada fluorescente, por exemplo, certo? Então, a gente tem lâmpada que produzem grandes quantidades de luz e a gente tem lâmpada que produz pequenas quantidades de luz, certo? Então, essas lâmpadas, elas realizam trabalhos diferentes, elas realizam o mesmo trabalho, que é transformar energia elétrica em luz, só que em intensidade diferente, certo? Umas produzem mais luz do que outras. Essa é a primeira observação para a gente fazer. Isso aí todo mundo já viu na prática, na vida real. Segunda observação. Vamos analisar agora dois aquecedores. Vamos comparar dois aquecedores elétricos. O primeiro aquecedor, ele ferve 1 litro de água em 10 minutos. E o segundo aquecedor, ele ferve 1 litro de água em 5 minutos. Então, percebam que os dois aquecedores, eles realizam o mesmo trabalho, que é aquecer 1 litro de água a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, é o ponto de fervura da água. Então, percebam, os dois aquecedores realizaram o mesmo trabalho. Os dois atingiram o objetivo de ferver 1 litro de água. Porém, um aquecedor realizou esse trabalho em menos tempo, certo? Então, os dois realizaram o mesmo trabalho, mas um conseguiu realizar em 5 minutos, enquanto o outro realizou em 10 minutos, certo? Todo mundo conseguiu enxergar essa situação. Dois aquecedores realizaram o mesmo trabalho, só que um realizou mais rápido que o outro. E esse é o conceito de potência elétrica. Opa, acho que eu pulei. Então, a potência elétrica nada mais é do que a capacidade de que o equipamento tem de realizar trabalho dentro de um determinado tempo, certo? A partir da potência elétrica, a gente consegue relacionar o trabalho realizado pelos equipamentos com o tempo necessário para a sua realização. Então, se a gente pegar o caso lá dos dois aquecedores, qual é o aquecedor que tem a maior potência? É aquele que realizou o trabalho em menos tempo. Então, quanto maior a potência de um equipamento, em menos tempo ele realiza a mesma quantidade de trabalho. Essa é a definição de potência elétrica, certo? Potência elétrica é a capacidade de realizar trabalho dentro de um determinado tempo, beleza? Da mesma forma, as duas lâmpadas. A lâmpada que tem maior luminosidade, ela possui maior potência elétrica do que uma lâmpada de menor luminosidade, certo? Então, esse é o conceito de potência elétrica.
Então, vê aí potência de motores. Tem motor com uma potência superior a outros. Isso significa o quê? Que a mesma força de um para o outro, o motor de mais potência realiza com mais facilidade, realiza em menos tempo. O outro motor de menor potência, ele pode até conseguir realizar o mesmo trabalho, mas ele vai levar mais tempo, certo? Esse é o conceito de potência elétrica. Professor, uma pergunta sobre a lâmpada. Na luminosidade dela, ela sendo a mesma potência, as duas lâmpadas, o brilho dela, a luminosidade dela tem uma alteração dependendo do que é LED? Então, se as duas tiverem a mesma potência, primeiro que elas têm que ser do mesmo tipo, né? Não adianta pegar uma lâmpada diferente da outra. Se as duas forem do mesmo tipo, com a mesma potência, e mesmo assim elas tiverem diferença de luminosidade, aí pode ser questão de queda de tensão ou pode ser questão de diferença de corrente. Tá bem ligado aí, não estava ouvindo nada. Professora, não dá para entender deixa nada. esse Fábio aí sem áudio. Deixa eu deixar vocês mudo. Manda esse Fábio aí mudo aí. Falar nisso, pessoal, desculpa pela última aula, hein? Eu mocoronguei aí, deixei meu microfone aberto e eu falando de rango e, mano, foi mal, cara. Isso é fazendo lista de compra. Tem que prestar Pode atenção puxar no ele, microfone, hein? Se quiser isso, pode puxar o dele. Então Ô, Marinara, recapitulando. a diferença de cor? Recapitulando o que Marinara, o Marcelo falou, então. Oi? Você tava falando de... Pode falar. Você estava falando de E o seu microfone está falhando. Às vezes acontece também o seguinte, pode ser mesmo. Tá falhando? Tá me escutando? Agora sim, agora eu tô. Tá me escutando agora? Sim. Ah, tá, desculpa. O que acontece? Às vezes pode ter a mesma potência, mas temperatura de cor diferente. Por isso que às vezes você vê uma lâmpada mais branca, outra mais azulada, puxando pro roxo. Aí você vai pegar a lâmpada, por exemplo, as duas são LED, as duas têm 6.000 watts, um exemplo, 24 watts, sei lá, depende da potência, né? E às vezes até mesmo a mesma quantidade de intensidade luminosa, né? Só que a temperatura de cor é diferente, isso também interfere. Exatamente. Então, a gente tem que comparar a potência de dois equipamentos iguais, certo? Se eu tiver duas lâmpadas iguais, com as mesmas características e mesma potência, elas têm que funcionar igual. Se elas estiverem funcionando diferente, é por questão de tensão ou de corrente que está passando por elas, certo? Porque em condições nominais, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, as duas têm que funcionar do mesmo modo, a não ser que seja uma diferente da outra. Aí, se foi fabricada de maneira diferente, mesmo tendo a mesma potência, elas vão ter luminosidade diferente mesmo, que nem o Rony falou. Pode ser questão da temperatura da cor, ou pode ser porque uma é incandescente e a outra é fluorescente. Aí vai das diferenças, certo? Mas... de uma marca para outra varia, professor. Às vezes do mesmo tipo de lâmpada, de uma marca para outra, você vai olhar a descrição lá, uma tem mais lumes, entrega mais lume do que a outra. Aí vai da qualidade de cada marca. Essa comparação vale quando a gente está analisando duas iguais, mas pode mudar mesmo. Continuando aqui, então, com tudo isso que a gente já viu, a gente pode afirmar, então, que são de potências diferentes as lâmpadas que produzem intensidade luminosa diferente, como a gente viu, os aquecedores que levam tempo diferente para ferver a mesma quantidade de água, então o que ferve em menos tempo, ele tem potência maior, e aqui uma comparação entre dois motores. Um motor de elevador, ele tem uma potência muito maior do que um motor de cooler de computador, por exemplo, certo? Os dois realizam o mesmo trabalho, que é transformar energia em movimento. Mas um realiza muito mais trabalho que o outro, certo? Porque a potência de um motor de elevador é muito superior à potência de um motor de cooler. Então, deu para entender direitinho o que é potência, né? Capacidade que o equipamento tem de realizar trabalho. Bom, agora... antes disso,
a potência ela é medida em watt, como a gente já sabe, que é simbolizado pela letra W. E aqui eu coloquei a curiosidade de quanto vale 1 watt. 1 watt, ele corresponde à potência desenvolvida no tempo de 1 segundo em uma carga alimentada com 1 volt, na qual circula uma corrente de 1 ampere. Então, com essa regrinha que foi desenvolvido o watt. Só que isso é só uma questão de curiosidade. Além do watt, em alguns lugares, principalmente na Europa, a potência ela é medida em HP. Não sei se vocês já devem ter visto. HP é horsepower. É a potência medida em cavalos. Aí, eu não anotei aí, mas se vocês quiserem anotar, eu tenho até a relação. Um cavalo, ele vale 745,7 watts. Então, em um cavalo de potência, em um HP de potência, eu tenho 745,7 watts, certo? Só uma curiosidade para vocês aí. A gente pode chamar de HP, que é muito utilizado em placa de motor, dependendo da máquina. Se for uma máquina que vier de fora, às vezes a potência é só em HP. E tem o CV, que é cavalo vapor, que a gente costuma dizer que é a mesma coisa. A diferença entre HP e CV é de 10 watts aí. O HP, como eu falei, equivale a 745 watts e o CV equivale a 735 watts. É um pouquinho A gente já viu inferior. esse negócio de CV numa das suas aulas, não viu, Marinara? Viu? Vocês viram nas aulas de motores elétricos. Porque lá na placa do motor tem o valor da potência do motor, tanto em watts quanto em HP, que é horsepower. Só por curiosidade. Mas aqui a gente está usando a unidade do Sistema Internacional de Medidas, que é a unidade em watts, tá bom? Mas ela pode aparecer em HP também. E potência é a mesma coisa, só é medida em uma unidade diferente. Bom, vamos para as fórmulas agora, né? A fórmula de potência, ela é muito simples. Ela é a relação entre a tensão e a corrente que circula nos terminais. Então, a fórmula é potência é igual a tensão vezes a corrente. Com essa fórmula simples, a gente consegue calcular a potência de um equipamento. Então, se a gente souber o valor da tensão que ele consome e o valor da corrente que passa pelo equipamento, a gente consegue saber o valor da potência elétrica desse equipamento, certo? P igual a V vezes I. Muito simples, muito fácil encontrar a potência de um equipamento. Vamos fazer um exemplo para a gente colocar em prática aí essa fórmula. Professor. Oi. Praticamente, então, é o mesmo cálculo, só que é o inverso, né? Do outro, que a gente faz de tipo 4.400 dividido por 220, que dá 20 ampere. Então, eu uso 20 ampere. Então, vezes... mas é que lá, ó, a gente estava calculando a resistência. Para calcular entendi. a resistência. É que, na verdade, é que eu pensei assim, só para ver se é isso mesmo. Porque eu fiz aqui 420, 4.400. 220 dividido por 400. Isso. Eu fiz 4.400 dividido por 220. Aí deu um valor, que é a amperagem, que você faz o cálculo tipo de um chuveiro. Certo, exatamente. Aí se você pegar a amperagem vezes como é que fala? A resistência, daí dá esse valor de novo. Tipo, fica um dá o valor verso do outro. Da tensão. Porque as fórmulas, elas estão todas relacionadas. Tem as três que a gente aprendeu na aula passada e agora eu vou passar as fórmulas que envolvem potência. Que até agora, as fórmulas que a gente viu, ela só envolvia resistência, tensão e corrente. E hoje, agora, além de resistência, tensão e corrente, a gente envolve também potência, certo? Dos equipamentos. Então, vamos fazer. Para mim é mais fácil que isso aí eu calculo direto. Por causa dos motores que eu coloco, tudo em amperagem. Calcula direto. Uma lâmpada de lanterna de 6 volts solicita uma corrente de 0,5 ampere das pilhas. Qual é a potência da lâmpada? Só jogar na fórmula. Eu sei que a minha tensão é 6 volts.
sei que a corrente é 0,5, eu vou fazer 6 vezes 0,5 e vou encontrar o valor de 3 watts de potência. Então, com essa fórmula simples, 6 vezes 0,5 eu encontro 3, certo? 3 watts de potência é a potência da lâmpada dessa lanterna. Um exemplo simples aí para a gente calcular a potência. Mas, daí tem as duas aqui também, que nem o Bruno falou. Se eu quiser achar a corrente, que ele chama de amperagem, que o pessoal costuma chamar, o que eu faço? Eu só inverti a fórmula. Eu isolei o I, e daí eu faço potência dividido pela tensão, eu encontro o valor da corrente. E se eu fizer a potência dividida pela corrente, eu encontro o valor da tensão. Então, com aquela mesma fórmula, se eu só inverter as grandezas de lugar, eu consigo também encontrar o valor da tensão, se eu souber a potência e a corrente do equipamento, e consigo encontrar o valor da corrente se eu souber a potência e a tensão do equipamento. Da mesma forma que a gente fazia na lei de Ohm, a gente consegue fazer aqui também, só inverter os elementos de lugar, certo? Com a mesma forma. É exatamente o que você tinha falado, Bruno, de encontrar a corrente, sabendo a potência e a tensão. Uhum. Mas, em muitos casos, na prática, quando a gente está precisando calcular a potência dos equipamentos, a gente não sabe o valor da tensão e da corrente. Muitas vezes a gente precisa saber o valor do equipamento e não sabe o valor da tensão e da corrente. Como é o caso do chuveiro, por exemplo. Às vezes a gente quer calcular a potência do nosso chuveiro, mas a gente não sabe o valor da corrente que passa por ele. O que geralmente a gente costuma saber? Valor da tensão, sei lá, 220, a tensão que a gente alimenta, e a gente sabe o valor da resistência dele. E para achar o valor da potência, sem saber a corrente? Para isso, a gente usa, em conjunto com essa fórmula da potência, a gente usa também as 3 fórmulas da lei de Ohm. Aqui eu até coloquei de novo as fórmulas da lei de Ohm. Isso aqui vocês já sabem. Não é mais nada. Eu coloquei só para relembrar. A fórmula da corrente, fórmula da resistência e fórmula da tensão. Isso aqui vocês já sabem. Então, quando a gente não souber ou o valor da tensão ou o valor da corrente, como que a gente faz para calcular a potência? Vamos ver primeiro. Isso aqui nem precisa anotar, que vocês já sabem. São as 3 fórmulas da lei de Ohm. Só coloquei aqui para relembrar. Vamos ver primeiro, então, como que a gente calcula a potência quando a gente não sabe o valor da tensão. É bom vocês anotarem essa fórmula aí também. Quando a gente não tem o valor da tensão, a gente calcula a potência por essa fórmula aqui, ó. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Com essa fórmula, a gente também encontra o valor da potência. Se a gente só saber a resistência e a corrente, Marinara, conseguimos calcular a potência de um equipamento. Oi? Mas como você também fez na última aula, você vai mandar essa matéria lá no... Vou mandar. Todas as fórmulas, tudo vai ficar lá. É que eu aconselho a anotar no caderno, porque fica mais fácil e mais rápido de consultar na hora de fazer os exercícios. Eu já perdi as outras mesmo, depois eu vou lá e eu procuro, olho e anoto no caderno. Inclusive, a aula passada eu até esqueci de postar no YouTube, eu vou postar também a última aula e essa junto. Ô, professor. Então, oi, pode falar. A minha pergunta é P, mas você está procurando o valor de tensão? Não, a gente está procurando a potência. Nesse caso, é quando a gente precisa saber a potência do equipamento, só que a gente não sabe o valor da tensão. A tensão aqui nem importa pra gente. Não tem o valor da tensão, mas eu preciso saber a potência. Nesse caso, eu posso utilizar essa fórmula. É só para calcular o valor da potência, certo? É quando não tem a tensão. Entendi. Quando eu não tenho a tensão, primeiro eu uso essa fórmula. Isso, exatamente. Se eu souber o valor da tensão e da corrente, aí eu já jogo direto naquela primeira fórmula, que é P igual a V vezes I. Se não tem valor da tensão, aí eu posso usar essa fórmula.
Oi. Professora, e se eu tiver com o multímetro na mão e calcular e testar o valor da tensão? Aí você consegue fazer tudo. Aí você já pega, descobre o valor da tensão ali na hora e já calcula. Então, ó, mas essa é uma fórmula alternativa. O que eu vou mostrar agora é só por que existe essa fórmula, tá? Não precisa se assustar e nem ficar preocupado. É só como que a gente chegou nessa fórmula. E igual a R vezes I. Da onde surgiu essa fórmula? Porque as outras fórmulas da lei de Ohm, a gente viu de onde surgiu. Surgiu daquela observação que o George Ohm fez com o resistor, medindo a corrente, percebendo que quanto mais ele dobrava a resistência, mais a corrente diminuía. E assim criou-se essa fórmula. Agora, ó, como que chegou naquela fórmula? Se a fórmula da tensão, que a gente conhece, é V igual a R vezes I, e a fórmula da potência, que a gente conhece, é potência igual a tensão vezes corrente, a gente substitui o V da fórmula da potência pelo R vezes I. Então, a potência que era V vezes I ficou o quê? No lugar do V, eu coloquei o que o V vale. O V vale R vezes I. Então, a potência ficou R vezes I, que é no lugar do V, vezes I de novo, que é o I que já tinha aqui na fórmula da potência. Então, simplificando, I vezes I é I ao quadrado, surgiu essa fórmula. Potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Não precisa se preocupar com isso aqui. Coloquei só para vocês entenderem da onde surgiu aquela fórmula. O que vocês têm que saber é só a fórmula aqui principal. E quando a gente não sabe o valor da corrente? Então, em casos que a gente sabe o valor da tensão, mas não sabe o valor da corrente, nós usamos essa fórmula aqui para calcular potência elétrica. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, certo? Essa é a fórmula que a gente usa quando a gente tem todas as informações, mas não sabe a corrente. Se não souber a corrente, não dá para usar a fórmula principal. Então, a gente tem que usar essa fórmula aí, que é derivada da lei de Ohm também. Aqui, ó, só a dedução de como surgiu essa fórmula, mesma coisa. Se a fórmula da corrente é V dividido por R, e a fórmula da potência é V vezes I, no lugar do I agora, que a gente não sabe o I, a gente substitui o I pela fórmula do I. Então, se a gente substituir, vai ficar P igual ao V, que a gente deixa, vezes, e no lugar do I, a gente põe o V dividido por R, que é a fórmula do I. Simplificando, V vezes V é V ao quadrado, então a fórmula vai ficar V ao quadrado dividido por R, certo? Então, essas são as duas fórmulas alternativas que a gente tem para calcular a potência também. E dessas duas fórmulas, surgem outras 4 fórmulas que eu não vou entrar em detalhes, mas vou deixar aqui, que é importante vocês saberem também, se caso vocês precisarem algum dia. Então, da fórmula P igual a R vezes I, se eu inverter as coisas de lugar, eu consigo encontrar o valor da resistência, se eu souber a potência e a corrente. Isso aí o Bruno deve usar bastante, essas fórmulas. E eu consigo encontrar o valor da corrente se eu souber a potência e a resistência. Oi, Mayara. Essa fórmula caiu, eu não sabia. Caiu? Caiu. Então, ela é só uma mudança de lugar das coisas. Você vê que é a mesma fórmula, só que eu mudei a posição das letras. Se eu quiser achar o R... Eu nem tinha aprendido isso. Nossa, se você tivesse tido essa aula um dia antes, hein? E é a mesma fórmula da potência. Mas nada, deixa eu copiar, por favor. Da mesma fórmula, ó. Que se a gente souber potência e resistência, a gente consegue achar o valor da tensão. E se a gente souber tensão e potência, a gente acha o valor da resistência. Então, vocês veem que tem várias formas de encontrar o valor de tensão, valor de corrente, valor de resistência e valor de potência. Vai depender do quê? Vai depender das informações que a gente tem disponível. Então, depende do que a gente sabe, do que já tem disponível para a gente encontrar.
Então, só aqui a gente tem 6 fórmulas e pode juntar essas 6 fórmulas com mais as 3 fórmulas da lei de Ohm. Então, no total, a gente aprendeu 9 fórmulas para calcular as mesmas coisas. 9 formas diferentes para a gente calcular. Corrente, tensão, resistência e potência elétrica. Vai depender só do que a gente tiver de informação. Essa provinha sua vai ser uma beleza, problemas. Posso mudar de página já? Pode. Marinara. Oi. Essa provinha sua vai ser uma beleza, hein? Vai nada. Vou dar todas as fórmulas, todos os cálculos, tudo certinho. Só saber usar. Isso aqui só parece difícil, mas não é. Vocês viram que não é? Vamos fazer um exemplo, então. Em um aquecedor elétrico tem uma resistência de 8 ohms e solicita uma corrente de 10 amperes. Qual é a potência do aquecedor? Então, aqui eu tenho resistência e tenho corrente. Não tenho a tensão. Então, vou usar aquela fórmula para quando eu não sei a tensão. Então, aqui, ó, já até circulei. Circulei o V porque eu não tenho ele. Então, eu vou usar a fórmula alternativa. A fórmula que só precisa do R e do I. Joguei aqui na fórmula. P igual a 8, que é o valor da resistência, vezes 10 ao quadrado. Que é a mesma coisa que 10 vezes 10, certo? Para quem não sabe, tem um botão na calculadora escrito x ao quadrado. Esse é o botão que a gente usa. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó. É esse botão aqui, ó, escrito x ao quadrado. Esse é o botão quando a gente precisar fazer conta ao quadrado. Então, se eu quiser calcular aí 10... Você já está usando ele já, Marinara. Então, se eu calcular... Vocês já viram em outras matérias? A gente calculando correia, né? Então vocês já estão por dentro. Então, só para quem nunca viu, não sei se o pessoal da mecatrônica já viu, se eu quiser fazer 10 ao quadrado, eu escrevo 10 normal e aperto o x ao quadrado. Aí já vai aparecer, ó, na tela o 10 e o quadradinho do lado, o 2zinho do lado. E é só apertar igual, já vai aparecer aqui 100. Então, tem um botão específico para isso na calculadora. Certo? Então, resumindo, calculei aqui 8 vezes 10 ao quadrado, segundo passo. Então, ficou 8 vezes 100. Descobri que a potência desse aquecedor é de 800 watts. Perfeito. Assim, a gente calcula a potência, então, quando não sabemos o valor da tensão. Vamos ao exemplo número 2. Exemplo 2. Pera aí, professor. Deixa eu terminar de copiar lá. Deixa eu voltar, então. Vou copiar também. Então, você vai colocar isso daí lá no... Vou postar isso aí em PDF lá no grupo e vou passar uma listinha com vários problemas pra vocês quebrar a cabeça, usando todas essas fórmulas aí que eu passei. Na prova não vou pedir nada muito difícil não, viu? Esse aí é bom só para vocês treinarem. Pra quando vocês vão estudar para algum concurso, alguma coisa, vocês terem esse conhecimento. Na prova vai ser molezinha. Mas não, põe pra mim Um de novo, exemplo. por favor. Não, estou terminando. Você estava copiando? Eu estava. Rapidinho. Quanto que é a recuperação mesmo? Ninguém de recuperação. Vocês ficarem de recuperação, eu já avisei já. Daí vocês vão se preocupar. Aí vai ter que usar as 9 fórmulas. Armadura já, pô. Recuperação vai ter que usar as 9 fórmulas. Espero que ninguém fique. Nem de compensação de ausência. Isso aí vai ter bastante gente que vai ficar. Tem aluno que nunca apareceu em uma aula minha. Nem no Zoom, nem fez as atividades. Tá tudo de compensação de ausência. Pronto, Marina. Nossa. Bom, segundo exemplo. Um isqueiro de automóvel funciona com 12 volts fornecido pela bateria. Sabendo que a resistência do isqueiro é de 3 ohms, calcule a sua potência dissipada. Então, agora, ó, a gente não tem o valor da corrente. Então, vamos usar a fórmula alternativa para quando a gente não sabe a corrente.
que é V ao quadrado dividido por R. O V a gente sabe que é 12 volts, resistência a gente sabe que é 3 ohms. Vamos jogar na fórmula. 12 ao quadrado dividido por 3, vamos fazer por partes. Primeiro 12 ao quadrado. 12 ao quadrado vai dar 144. 144 dividido por 3, eu vou ter uma potência de 48 watts. Então, a potência dissipada por esse isqueiro de automóvel é de 48 watts, certo? Facinho demais, facinho, facinho. Já podia ir direto para essa segunda fórmula. Eu só escrevi a primeira fórmula aqui para provar que a gente não consegue usar ela, porque a gente não tem as duas informações. Mas quando você bater o olho, já vê as informações que você tem no problema, você já vai direto na fórmula que você consegue usar. Certo? Posso mudar? Não, não está copiando. Beleza. Então, essas são as duas fórmulas alternativas de potência. Finalizando já, galera. Hoje a aula é curtinha, daí eu já passo os exercícios para vocês. Avisa a hora que eu puder mudar já. Peraí, só vai terminar de copiar só. Até agora alguma dúvida? Todas? Tô falando muito rápido? Vocês estão muito quietos hoje. Não sei se isso é um bom ou um mau sinal. Acho que é um bom sinal. O calor, verdade. Calor, também tô com calor. Tá difícil. Professor, volta ali para ver. Voltar? É, porque tá a galera falando do Teisai. Ah, tá. Não sabia. Adiantou nada. Pronto. Libera isso aí no grupo, professora. Daí dá para acompanhar isso aí já pelos PDF Agora? no celular. Já tá não sei, terminando, no geral, já libero já para vocês tá. esse PDF. Então, no geral, acho que toda aula, não sei, uma dica aí. Se liberar já antes o conteúdo, Antes, a gente né? consegue acompanhar, cada um no seu tempo. Eu vou começar a fazer isso. É que essa matéria acabou. A próxima matéria que vai entrar vai ser Nas outras, você passou pneumáticos muita... e hidráulicos. Eu vou Para começar a fazer o fazer isso. exercício lá, eu não tenho muita noção de elétrica. Daí eu Sim. ficava sempre aguardando você postar o PDF para poder responder. Atrasava um pouco o lado. E a sugestão é ótima. Vocês deviam ter me falado isso nas primeiras aulas, hein? Professor. Agora é tarde. Mas eu vou, na próxima matéria, eu vou fazer isso. A gente continuar online, vou postar no dia, eu vou postar antes, pra vocês acompanharem. Oi, nesse cálculo, falar. Então, eu uso a fórmula de baixo? O P é igual a... Essa de cima eu coloquei só pra... Na verdade, nem devia ter colocado, vou até apagar. Deixa eu tirar, porque já atrapalhou aqui no Tira mesmo. Eu copiei essa no PDF que eu enviar pra vocês, eu vou apagar essa de cima aí. Só tá confundindo. É só a de baixo que a gente usa. Posso continuar? Finalizando já. Bom, só um lembrete aqui, a gente já falou sobre isso naquela aula sobre disjuntores. Mas só lembrando, ó, o que são os valores nominais dos equipamentos? Os valores nominais são os valores em que o equipamento foi projetado para funcionar. Então, quais são os valores nominais? Tensão, corrente e potência. Todo equipamento elétrico tem tensão nominal, corrente nominal e potência nominal, certo? Esses são os valores em que ele foi projetado para funcionar. Geralmente, esses valores eles já vêm informados no corpo do equipamento, como é o caso das placas de motor, por exemplo, ou no seu manual. Ou no manual, ou aqui eu dei um exemplo de uma lâmpada, vem na caixa da lâmpada escrito. Vocês podem ver que sempre vai ter a informação dos valores nominais dos equipamentos, que são tensão, corrente e potência. São os 3 valores nominais dos equipamentos. Vamos só observar sobre a tensão nominal primeiro. Todo equipamento, ele tem, a maioria dos equipamentos
tem uma tensão previamente estabelecida para funcionar, que é a tensão nominal. Por isso, por exemplo, que existem chuveiros para 110 e chuveiros para 120, e que a gente não pode usar um chuveiro numa tensão errada, certo? Aqui dei exemplos. Tem lâmpada de 6 volts, 12 volts, 110, 220 e motores também. Motor de 110, 220, 380, 760 volts e assim por diante. Então, a maioria dos equipamentos possuem tensão nominal. E nós devemos respeitar. As cargas, que são os equipamentos, sempre devem ser ligados na tensão correta, que é a tensão nominal. Quando o equipamento é ligado na tensão correta, ele tem o desempenho que ele foi projetado para ter. Então, se o equipamento, a tensão, ela está muito relacionada à potência do equipamento. Então, se eu tenho um motor de 220 volts e eu ligo esse motor em 110 volts, ele vai ligar. Só que ele não vai ter o desempenho que ele foi projetado para ter. Ele não vai ter a potência nominal dele. Porque a potência nominal que tem na placa do motor, ela só existe quando esse motor está alimentado na tensão nominal, certo? Uma coisa está relacionada à outra. A potência que o equipamento fornece depende da tensão em que ele é ligado, certo? Se o equipamento for ligado na tensão nominal, ele vai fornecer a quantidade ou de calor, ou de luz, ou de movimento, que é exatamente aquela que ele foi projetado para ter. Aqui eu dei um exemplo, ó, tem a foto de um motor trifásico e tem a foto da placa do motor. Tá pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse motor, ó, ele é ligado em 220 ou 380 volts, só que na prática, dentro do motor, ele sempre vai ter a tensão de 220. Mesmo quando ele é ligado em 380 volts, por causa do tipo de ligação dele, 380 volts é ligado em estrela, nos terminais dele vai ter tensão de 220 também. Então, a potência dele é única. A potência desse motor, ó, tá escrito aqui na placa, é de 0,75 watts. 0,75 watts ou 1 cavalo, 1 HP. Tá tudo escrito na placa do motor. Quem ainda não teve essa aula, não se preocupe que a gente vai ter aula só sobre isso. Só sobre identificar as informações na placa do motor também. Então, guardem isso. A potência sempre depende da tensão de alimentação para funcionar nas condições nominais, certo? Aqui um exemplo de uma lâmpada. Se a gente pegar uma lâmpada com valores nominais de 110 volts de tensão e 60 watts de potência, se a lâmpada for alimentada com 110, ela vai produzir 60 watts de potência. Agora, se ela for alimentada com uma tensão inferior, ela não vai produzir 60 watts. E se ela for alimentada com mais de 110, provavelmente ela vai queimar. Então, o equipamento ele trabalha dissipando a sua potência nominal. Quando o equipamento trabalha dissipando a sua potência nominal, a sua condição de funcionamento é ideal. Então, para ele ter uma condição de funcionamento ideal, ele tem que trabalhar com as condições nominais. Ele tem que trabalhar com a potência certa e com a tensão certa. E, consequentemente, com a corrente certa. Então, a lâmpada de LED tem algum... sobre informações algum transformador nominais dentro, dos equipamentos. Oi? A lâmpada de LED tem tipo um... como fosse um celular, que tem tipo um... ela fica bivolt por causa disso? Ela deve ter alguma fontezinha dentro dela que converte, assim? Bivolt? Não, não, a de LED. A de LED não tem essa de 110 ou 220, né? Ela tem tipo uma fonte dentro dela que faz essa função, como fosse um carregador? Sim. Tem alguns equipamentos que são bivolt que primeiro você seleciona se você está ligando em 110 ou 220. Não, as de LED você pode pegar do jeito que você pega ela, você já liga. Então ela deve ter tipo né? Tipo Sim. uma central, um negocinho então, dentro dela. Então ela tem algum esquema dentro dela, um circuito
que transforma essa tensão numa tensão padrão, que pode ser ou só 110 ou só 220. Provavelmente reduzida, é 110. Bom, finalizando então, só uma curiosidade aí, principalmente para o pessoal da mecatrônica, mas para o pessoal da mecânica é bom saber também. Limite de dissipação de potência é uma coisa importante. Por quê? Porque alguns componentes eletrônicos, eles não têm tensão de funcionamento especificada. Então, no manual, no datasheet dos resistores, por exemplo, o resistor ele não tem tensão nominal, avisando você qual é a tensão correta para você ligar um resistor. Ele pode ser ligado em qualquer tensão. Qualquer valor de tensão que você tiver, você pode ligar o seu resistor. Só que isso tem consequências. E qual é a consequência de ligar o resistor em qualquer valor de tensão? Vamos ver. Vamos pegar um exemplo de um circuitinho aqui, por exemplo. Vamos calcular a potência dissipada por esse resistor. Ele está sendo alimentado com uma tensão de 10 volts e ele possui 100 ohms de resistência. Então, vamos calcular a potência dissipada por esse resistor. Se eu jogar na fórmula lá, como eu não sei aqui o valor da corrente, vou jogar na fórmula sem corrente. P igual a tensão ao quadrado dividido por R. Tensão eu sei que é 10 volts e a resistência eu sei que é 100 ohms. Então, vai ficar 10 ao quadrado dividido por 100. 10 ao quadrado é 100, dividido por 100. Nesse resistor, eu tenho a potência de 1 watt passando por ele. Como que eu sei se ele aguenta ou não? Eu sei agora, olhando o manual desse resistor, certo? Só olhando o manual. No manual tem uma curva de aquecimento do resistor. Quanto maior a potência dissipada por ele, mais esse resistor vai se aquecer. Até que chegar uma hora que vai passar uma potência tão alta que ele vai queimar, ele vai pegar fogo. O resistor ele pode até pegar fogo. Por quê? Porque quanto maior é a potência dissipada por ele, maior é o calor que ele dissipa. Porque o resistor, vocês percebem que ele não tem trabalho. O resistor ele não transforma energia elétrica em outro tipo de energia, como fazem os outros componentes. O resistor ele só serve o quê? Para limitar a passagem de corrente elétrica. E essa energia que ele usa para limitar a passagem de corrente elétrica, ela é convertida em calor. Então, a potência do resistor é dissipada em calor. Só que essa potência ela vai depender da tensão a qual esse resistor foi ligado. Nesse caso aqui, foi ligado em 10 volts, teve uma potência de 1 watt passando por ele. Com isso, a gente tem que tomar cuidado quando for alimentar resistores. Porque, como eu falei, como o resistor não produz movimento ou luz, toda a sua potência é dissipada em forma de calor. Dissipada em forma de calor. Então, é importante a gente verificar a quantidade de calor produzida pelo resistor, para não danificar, para não queimar, para não fazer o resistor pegar fogo. Resumindo, se a gente alimentar o resistor com uma fonte de tensão muito alta, é a hora que a gente pode queimar esse resistor. Apesar dele não ter uma tensão limite, ele não tem tensão nominal para trabalhar. É bom sempre calcular antes. Então, calcula a potência que esse resistor vai dissipar e olha no manual dele a curva de aquecimento. A curva de aquecimento de um resistor envolve a potência dele e a temperatura que ele atinge. Lá vocês vão ver se esse resistor vai aguentar a potência que vocês querem gerar nele ou não. Resumindo, então, quanto maior a potência dissipada por qualquer equipamento, não só pelos resistores, você pegar um motor, uma lâmpada, quanto maior a potência, maior o aquecimento. E quanto menor a potência, menor o aquecimento. Isso de qualquer equipamento. Vocês podem ver, quando o motor está ligado muito tempo, ele esquenta. Lógico que ele tem toda uma estrutura e ele tem refrigeração interna e tem toda uma estrutura que já ajuda na dissipação de calor, justamente para ele não sobreaquecer.
Porque no caso do motor, duas coisas geram o sobreaquecimento. A potência dele e o movimento, que movimento mecânico também gera calor. Então, todo equipamento, quanto maior for a potência, maior a possibilidade de aquecimento desse equipamento, certo? Mas, para isso, servem todas as tecnologias de resfriamento e dissipação de calor. Bom, deu para entender bem o que é potência, né? Ah, Rony, não fala isso não. Potência é a capacidade do equipamento realizar trabalho. Ponto. Quanto mais trabalho o equipamento realiza com facilidade, em menor tempo, por exemplo, maior é a potência desse equipamento. Para isso tem que calcular, tem que saber o resistor, isso que você era falando, né? No caso do resistor geralmente ele não vem o valor da potência dele, porque ele pode ter diversos valores de potência dissipada. Depende de qual é a tensão que você está alimentando esse resistor. Então, sempre bom, calcula a potência dissipada do resistor antes de aplicar a tensão nele, para ver se esse é um valor seguro para você não queimar o resistor, certo? Tem um exemplo aí, professora, disso? Tem um exemplo aqui, ó, de cálculo de potência do resistor. Só não trouxe o manual do resistor, porque todo resistor ele tem um datasheet também. Nesse datasheet possui um gráfico, que é a curva de potência e aquecimento do resistor. Aí você vê, por exemplo, no nosso cálculo, nessa situação, alimentado por 10 volts, o resistor está dissipando uma potência de 1 watt. Aí você anota 1 watt, vai lá e olha no gráfico. Com 1 watt, quanto de aquecimento que ele chega? Aí você vai ver se é um valor alto ou não, se está dentro do limite dele. Aí tudo tem que fazer os cálculos. Pode falar, Bruno. Não, pode falar você, Marcelo, primeiro. Essa tabela eu consigo ela no Google? Você tem que saber o modelo do seu resistor. A marca eu tenho que saber o modelo do resistor. Tá tem certo. que saber. Beleza. Beleza? Deixa eu